Então, todas essas coisas, essa discussão que a gente está abrindo esse espaço de discussão aí, nós devemos ir até, nós temos a nossa reunião de terça-feira a cada 15 dias, e a gente, nesse intervalo, a gente vai fazer às segundas, né? Na semana subsequente, a gente vai fazer essa discussão, a gente está abrindo esse espaço para discutir com o RH. Então, hoje, eu estou colocando para vocês as situações. E a gente quer ouvir do RH, né, os colegas do assessoramento do município, às vezes, de que quem está... Eu aprendi isso no período que eu fui assessorar município, né? De que você assessorar município, você tem que entender de licitação, pelo menos precisa transitar por licitação, tem que transitar por contrato, é contrato da saúde, é direito da criança e da adolescente. A assessoria do município, você tem uma amplitude muito grande. Você não tem, dificilmente você tem município que tenha alguém que, olha, está assessorando o RH, é isso aqui que vai fazer. Não, você tem uma gama muito grande de compromissos para fazer. De repente, não consegue enxergar tudo isso com profundidade. Mas o que a gente quer? Olha, a Previdência e a administração estão na mesma carriola. Não é essa história, olha, a Previdência puxa para cá, a administração está puxando para lá. Não, não, não. Nós estamos trabalhando juntos com a mesma finalidade. Previdência é um pedacinho do município. Então, o que se busca? Não é o RH deixou de fazer isso. Não, nós queremos de que as coisas que são feitas sejam realmente conforme prevê a legislação e conforme a gente necessita que seja feito para poder, de que o município não seja prejudicado lá na frente e que o servidor também não seja prejudicado por falta de acompanhamento nesse momento. Então, a gente quer estar discutindo, vendo as dificuldades que tem, aquilo que nós, em relação à Previdência, pudermos ajudar a esclarecer, a gente está aí à disposição, tanto eu quanto a equipe está aí pronta para poder discutir. A gente quer, nos nossos próximos encontros, ver de que as demandas nos cheguem para a gente poder estar discutindo sobre elas. Eu tinha pensado aqui algumas coisas para poder fazer essa fala inicial e de que a gente vai estar tentando gravar todos esses nossos encontros para poder disponibilizar para vocês. Mas a gente quer que vocês também participem. Não pode deixar só esse velhinho falando aqui, porque eu já não tenho mais idade para ficar falando muito tempo assim. Então, é preciso ouvir também. A gente quer ouvi-los também, da mesma forma que a gente tem o resto do pessoal da equipe pronto aí para dar as suas opiniões. Tranquilo? Levantou a mão, falou. Abriu o microfone para falar. Se você não abrir o microfone, eu não te ouço. Abre o microfone, Rosineide. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Doutor, uma das dúvidas, acho que Nova Alvorada a gente está começando aí com a questão dos cargos acumuláveis, a situação dos professores, e eu acredito que uma situação que nós vamos ter que caminhar junto é o parecer do jurídico da prefeitura sobre a questão dos cargos acumuláveis, né? Nós temos a situação dos professores e... Assim, chegando aqui, a gente vai dar andamento, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque não é uma realidade só de Nova Alvorada, mas como nós estamos começando, aí a gente tem que falar sobre essa situação, tá? Como deveria ser feito, de que forma ficaria mais clara. Como eu tinha dito, já tinha dito no decorrer da fala, né? A questão dos cargos acumuláveis, nós temos a situação de que o INSS não reconhece cargo, reconhece contribuinte apenas. Mas a Constituição reconhece de que, olha, pode ter 2 cargos acumuláveis.
2 cargos de profissionais da saúde, 2 cargos das atividades de magistério e um cargo de magistério e um cargo técnico-científico. Tá? Reconhece. E o INSS não faz esse reconhecimento. E nós temos essas situações, as situações que nós temos, que são relativas ao município. Olha, a Ana Leia teve 2 cargos de professor e contribuiu para o INSS. E o INSS lhe fornece apenas uma certidão. Aí nós começamos a discussão. A gente foi à justiça pela dona Alda e pela dona Iraci. Essas 2 professoras, nós fomos à justiça discutindo isso em relação ao INSS. No caso da dona Alda, foi julgado em primeira instância, julgado em segunda instância no TRF3 e não concedeu. O caso da professora Iraci, foi julgado também, negado em primeira instância, mas era outra vara da Justiça Federal. Aí foi para o tribunal pro TRF, ficou lá parado um punhado de tempo, não caminhou na mesma velocidade da dona Alda, e a gente teve uma sentença agora, já depois do parecer do Tribunal de Contas, que já vou falar, nós tivemos a sentença da Iraci foi favorável parcialmente. Então, da sentença da Iraci, o TRF considerou de que, olha, realmente tem que contar nos 2 cargos, mas não contando no período que ela era diretora. O INSS recorreu dessa sentença ainda está indo para o STF, mas a linha que a gente tinha adotado no processo, o TRF entendeu o caminho, pelo menos parcialmente entendeu. Aí nós viemos a essa discussão alimentando aquela tese de que a Constituição me garante ter 2 cargos. Como é que eu vou negar 2 aposentadorias a alguém que tem garantia constitucional de ter 2 cargos? E eu, por lei ordinária, venho e vou dizer, olha, você tem direito a ter 2 cargos, mas só tem direito a uma aposentadoria. Né? Aí, nessa situação, a gente discutindo, e a gente encontrou um precedente no estado do Paraná, que o Tribunal de Contas do Paraná tinha feito uma análise do Instituto de Previdência, que foi uma consulta do Instituto de Previdência de São José dos Pinhais, que a situação era idêntica. Então, uma certidão só de alguém que tem 2 cargos. E o Estado do Paraná, o Tribunal de Contas do Paraná, tinha reconhecido isso. Olha, a certidão que a legislação previdenciária, toda ela tem de que, olha, eu vou contar o tempo mediante certidão. Toda a legislação previdenciária. Se eu não tenho certidão, não conto. E aí veio, e colocando de que, nestas situações, eu tendo condição de demonstrar de que houve a prestação do serviço e o recolhimento previdenciário naquele período, nos 2 cargos, município, poderia reconhecer o tempo, não só pela certidão, mas por outros documentos que comprovassem isso. Com base nisso, nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado. Nós precisamos de alguém para poder fazer aquilo lá. Naquela ocasião, nós fizemos 2 consultas. Uma consulta à Secretaria de Previdência, ao Ministério da Previdência, acho que ainda era Ministério naquela ocasião, e foi feita em nome de Chapadão do Sul, e fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, que foi feita em nome de Nova Alvorada, foi a Irene, na ocasião, quem assinou aquela consulta. Que as consultas ao Tribunal de Contas têm alguns requisitos. Quem é a pessoa titularizada para fazer a consulta? A pessoa que eu digo, a entidade ali. O município pode, a Câmara de Vereadores pode, os outros órgãos que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, via seus titulares, atendeu alguns requisitos, pode. E nós fizemos a nossa consulta, foi para o Tribunal de Contas, a gente acompanhou isso
nas instâncias internas do Tribunal de Contas, conversamos com a consultoria, fomos no Ministério Público de Contas, conversamos com isso, algumas vezes a gente foi sozinha, outras vezes a Rosineide chegou e junto com a gente, um dia que a gente tinha um evento no tribunal, a gente juntou um punhado de gestores previdenciários, fomos conversar no gabinete do conselheiro, nós trabalhamos essa situação. E, em princípio, foi difícil fazer o tribunal entender o que a gente queria, mas tem certidão, mas, olha, fulana tem 2 cargos e só tem uma certidão, como é que é? Eu vou dizer para ela que, olha, ela trabalhou de 91 até 2010 em 2 cargos, eu vou dizer que um cargo só conta de 2010 para frente, não conta o período anterior, como é que... Então, demorou para poder fazer isso, a gente teve diversas discussões, mas o Tribunal de Contas adotou a mesma linha, né? A mesma linha de que se tinha no Paraná. Olha, o tempo eu vou poder contar de acordo que eu tenha outros meios de provas também que demonstre o exercício e a contribuição nos 2 cargos. Eu posso fazer esse reconhecimento. Então, depois do resultado da consulta, nesse intervalo também, a gente teve a Constituição Estadual. Na Constituição Estadual, a gente se a Constituição do Estado abordar todas as regras que tem a emenda constitucional 103, vai poder ser aplicada aos municípios também. Nesse sentido, a gente tentou trabalhar e, junto com a relatoria, a relatoria da emenda constitucional estadual, cujo deputado a gente se conhece de longa data, naquela discussão a gente acabou se aproveitando da gente para discutir algumas coisas de previdência, o que tinha na emenda constitucional, pode, não pode, isso não pode, por que é isso? A gente acabou participando e a gente inseriu na emenda constitucional estadual, que é a emenda 82, está lá no seu artigo 6º, quando tem cargos acumuláveis, que vão ser contados o tempo isoladamente para cada cargo. Então, a gente já tinha mais um penduricalho lá. E hoje a gente tem, nas alterações da legislação que a gente tem feito, que nós temos aí, foi alterada a lei orgânica, através de uma emenda, uma lei complementar, que trouxe algumas regras da 103 ali, que eram obrigatórias por lei complementar, e nessa lei complementar também a gente está trazendo na lei complementar essa possibilidade do reconhecimento do tempo que, em tese, o INSS está considerando zerado.